Graça e paz, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor, nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Vamos nos preparando aí, né? Para daqui a pouquinho a gente está fazendo uma leitura de um trecho bíblico aqui que fala a respeito da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse domingo de Páscoa, né? Domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Vamos ver lá, ele está lá em Mateus, capítulo 28, né? Quando nós vamos ler aqui a respeito da ressurreição de Cristo, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos preparando aí o coração, em nome de Jesus, vamos preparando a mente, o espírito também, para receber a palavra, essa palavra que nos dá a vida eterna, a palavra de salvação, né? A graça e a paz aí para todos os irmãos, né? E para todos também que estão nesse momento online aí, acompanhando, linkados aí nessa mensagem, né? E nesse momento de unidade e um momento de oração também na presença de Deus, né? Desse Deus, como eu digo toda vez, né? Onipotente, onipresente, onisciente, né? Separados, infelizmente, mas Deus tem o controle, sabe todas as coisas. Há tempo também a Bíblia diz, né, lá em Eclesiastes, há tempo de abraçar e há tempo de parar de abraçar, né? Então, eu acho que a gente está vivendo o tempo de parar de abraçar, né? Mas certamente o tempo de abraçar vai voltar novamente, né? Em nome de Jesus a gente vai poder se abraçar como irmãos de fato e de verdade, né? Como somos, tá certo? Então vamos curtir esse tempo aí em que estamos impedidos de nos abraçar, tá certo? Vamos curtir esse tempo aí da forma que o Senhor nos concede, né? Debaixo da graça, debaixo do conhecimento do Senhor, na prudência do Espírito de Deus. Jesus disse que nós devemos ser prudentes como as serpentes, simples como as pombas, né? Mas a prudência da serpente é a simplicidade da pomba, tá certo? Então, assim, que esse tempo passe logo, que essa tempestade venha cessar logo, que o Senhor faça passar este mal, né? E que nós venhamos a sair mais fortes dessa situação, dessa tribulação, dessa aflição, que venhamos a sair mais fortes, mais firmados, mais edificados, né? E com uma dose do amor de Deus maior multiplicada nos nossos corações, né? Então que todos nós possamos orar, e vamos orar daqui a pouco, mais tarde vamos orar, a fim de que o Senhor nos abençoe. A Bíblia diz que se duas pessoas na terra concordarem a respeito de qualquer coisa que for pedido, isto nos será feito por nosso Pai que está no céu, né? Então daqui a pouco nós vamos estar unidos, pedindo ao Senhor que Ele faça passar isso. Deus certamente na sua onipotência e onisciência, Ele já tinha tempo determinado para fazer cumprir isso que está acontecendo, né? O tempo do início e o tempo do fim também, né? O Senhor tem um controle dessas coisas todas. Na hora certa, Deus vai fazer cessar. Cremos, estamos orando para que esta hora chegue o mais rápido possível, a fim de que a nossa vida volte ao normal e nós possamos servir ao Senhor muito mais dedicadamente, né? Muito mais, né? Às vezes a gente fica pensando muito naquelas pessoas da rua, né? Quando ali os nossos irmãos ali da Missão Batista do Pelourinho e outras igrejas também que trabalham, e outros irmãos também que têm um trabalho de evangelização e de cuidado com pessoas da rua, agora estão praticamente impedidos de ir lá porque não se pode transitar, enfim, né? Então a gente fica com o coração partido e da mesma forma a gente dobra, né, as nossas orações por aquelas pessoas de rua que a gente não sabe exatamente se estão sendo cuidados, como estão sendo cuidados, e pelos irmãos também que têm um grande amor no coração por essas pessoas de rua e que sempre estão indo lá e evangelizando e dando um pão, dando um café, dando uma sopa, dando um abraço, muitas vezes dando um aperto de mão, parando para ouvi-los, né? É importante ouvi-los também. Então, assim, a gente fica de coração apertado, mas a gente dobra as nossas intercessões, as nossas orações, tanto pelas pessoas necessitadas, quanto pelos nossos irmãos que fazem esse tipo de trabalho, tá certo? Então, hoje é um dia especial, né? Um dia
que nós comemoramos, né, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, né, o domingo de Páscoa, né? E a Páscoa não é uma coisa nova, a Páscoa é uma festividade comemorada pelos judeus, né? A instituição da Páscoa foi quando os judeus saíram do Egito, né? Daquele período de 430 anos que eles foram escravos na terra do Egito. Chegou o tempo, Deus envia Moisés, e todo mundo sabe, né? A história das 10 pragas, né? Para o povo de Israel ir pelo deserto, seguir até a terra que o Senhor lhes havia prometido, né? A fim de que Faraó deixasse, e o próprio Deus ele endurece o coração de Faraó para que Faraó não deixasse, a fim de que o Senhor mostrasse o seu poder para Faraó, a fim de que o poder de Deus se tornasse conhecido em todo o mundo da época, tá? E a fim de que os deuses do Egito fossem humilhados pelo Deus Todo-Poderoso, porque Deus só há um, tá? Então a última praga, a 10ª praga, foi a praga dos primogênitos, né? Onde Moisés, da parte de Deus, avisa ao Faraó que se não, ele não lhes permitisse, todo primogênito seria morto, né, na terra de Faraó. E o que é que Deus faz? Deus manda que os judeus celebrassem a Páscoa, né, porque aquela seria a Páscoa deles, né? Páscoa na língua judaica, na língua hebraica, significa passagem, né? Na realidade é alguém que passa por cima, né? É uma passagem que cobre, né? Não é uma passagem, você vai passar por algum lugar, não é isso. É uma passagem por cima, alguém está passando por cima, é o que acontece, né? Então, o que é que o Senhor faz? O Senhor institui a Páscoa ali e manda que todo o povo de Israel, todos os israelitas, eles comecem a Páscoa vestido com as suas roupas, com turbante, os homens, né, com turbante na sua cabeça, né, com o seu cajado na mão, tá, com os pés calçados, comecem, né, ervas amargas, pães sem fermento, né, para indicar a rapidez da saída, né, que o Senhor tinha pressa em libertá-los do estado de escravidão, tá certo? Que é um símbolo do nosso estado de escravidão quando não conhecemos a Cristo. Hoje a nossa Páscoa é Cristo, como o apóstolo Paulo diz, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal que já foi sacrificado, né? Então, o que acontece? Eles tinham que estar vestidos, calçados, cabeças cobertas, os homens com o cajado na mão, comendo ervas amargas para lembrar do tempo da amargura em que viveram sob o domínio do Egito, tá? Da mesma forma comerem pães ázimos, pão sem fermentação, pão sem fermento, tá? Comessem um cordeiro, tá certo, assado, e não podia sobrar nada, eles tinham que comer, e se algum vizinho conhecido pobre não tivesse condições, ele pegava da parte do cordeirozinho que eles haviam assado, dava para aquela pessoa, porque não podia ficar nada, e dali eles comeriam apressadamente. O Senhor manda que aquele cordeirinho que fosse sacrificado para que eles comessem a Páscoa, o sangue desse cordeiro ele fosse passado nas ombreiras das portas, né? Nas ombreiras das entradas das casas, fossem marcados com o sangue do cordeiro ali, e Deus enviaria o anjo destruidor, o anjo da morte, e o anjo destruidor ele passaria ali, e toda a casa na terra do Egito que ele visse que não havia a marca do sangue do cordeiro, ele entraria e mataria o primogênito, tanto de homens quanto de animais, né? Então o povo do Egito não era o povo da promessa, né? Não era aquele o momento, né, do Egito alcançar graça e salvação. O que acontece? O povo do Egito não considerou isso, né? A instrução de colocar o sangue nas ombreiras das portas foi somente para os israelitas, porque eles eram os escravos e Deus iria libertá-los. Os israelitas fazem isso, comem a Páscoa apressadamente, e dá determinado horário, e Deus manda esse anjo, né, o anjo destruidor, e ele passa e ele fere todos os primogênitos na terra do Egito, tanto de homens quanto de animais. Então até o primogênito de Faraó morre, e aí Faraó nesse momento manda que eles vá embora e que eles saiam da terra do Egito, e muitos dos egípcios, fazendo questão da saída deles, entregam-lhes muito ouro e prata e gado e roupas e coisas preciosas para que eles fossem embora. Eles vão embora. E inclusive nessa saída dos israelitas de lá da terra do Egito,
várias pessoas que habitavam no Egito, ou egípcios ou não, né, saem e acompanham também o povo de Israel, tá certo? Então a Páscoa, essa foi a primeira Páscoa do povo de Israel. Então anualmente eles celebravam a Páscoa, lembrando que era a saída deles da terra do Egito, do regime da escravidão e do domínio do seu exator, né, daquele que lhe cobrava, daquele que lhe maltratava, daquele que lhe explorava sem nenhum direito, daquele que muitas vezes matavam até egípcios, israelitas, e vieram com mandamentos horríveis de matar todo menino israelita que nascesse, aquela coisa toda, onde Moisés é salvo e criado na casa, né, de Faraó, porque foi encontrado pela filha de Faraó. Tá? Então a Páscoa judaica é essa, o que os judeus celebram é isso, é a saída do povo de Israel da terra do Egito, do regime da escravidão, quando Deus já havia predito a Abraão que a descendência dele seria escravo no Egito por 430 anos. Né? Então essa é a Páscoa do povo de Israel, o que eles celebram é isso. Tá? Cristo, por ser judeu, ele também celebrou a Páscoa desde criancinha, com seu pai, com a sua mãe, né? Com José, com Maria, com seus irmãos, enfim, e até chega o momento em que Cristo é o Cordeiro, né? Quando Jesus ele vai até João Batista para ser batizado, né? João diz o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus agora é o Cordeiro, né? Cordeiro da antiga aliança, o Cordeiro do Antigo Testamento, o Cordeiro da lei mosaica, era um Cordeiro mesmo. Né? Era um filhote de carneiro, era um cordeirinho, tá? Mas o Cordeiro de Deus, tá? Que é enviado para tirar o pecado do mundo, é o próprio Filho de Deus. Então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o próprio Jesus. E Jesus vem para fazer o quê? Né? Jesus ele morre, ele é crucificado na sexta-feira, ele morre, ele é sepultado, e no primeiro dia da semana, né, muito cedo, ao romper do dia, ele é ressuscitado, né? O Pai o ressuscita, tá certo? E ele é ressuscitado, e o primeiro dia da semana, vencendo ele o quê? A morte e vencendo o pecado. Ou seja, hoje nós temos a liberdade, ele é a nossa libertação, né? Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele é quem nos liberta do poder da morte e do poder do pecado, né? A própria Bíblia, o apóstolo Paulo fala lá, quando ele escreve a carta sua aos Romanos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro foi oferecido, o sangue foi derramado na sexta-feira. Ao terceiro dia, como ele disse, ele haveria de ressuscitar. E ele é ressuscitado ao terceiro dia, primeiro dia da semana, e ele ressuscita para a glória de Deus e para a nossa salvação. Então vejam só, por ele haver ressuscitado, ele vence a morte, ele vence o pecado, o poder do pecado, ele vence o poder do pecado. O poder do pecado é a morte, né? A morte é quem é o resultado do pecado, é a consequência do pecado, e ele vence isso por quê? Porque a morte não pôde retê-lo, né? Ele morre, mas ele morre sem pecado, e por haver ele, o Senhor Jesus, morrido sem pecado, não poderia ficar morto. Entenderam, irmãos? Por que é que nós morremos e ficamos lá? O camarada morre, a pessoa morre, você pode ir lá 10, 20, 30, 50, 100 anos, 300 anos depois, está lá no cemitério o seu jazigo, a sua tumba, o seu mausoléu, enfim, o que for, está lá o nome da pessoa, fulano de tal, nasceu tanto e morreu e tanto, acabou. Por que está lá? Porque pecou, porque peca, porque todo ser humano é pecador. Por isso morre e fica lá, tá certo? O corpo volta ao pó, porque do pó foi tirado, volta ao pó e acabou, meu irmão. Fica lá só os ossos, tá certo? Por que não volta? Por que não ressuscita? Por causa do pecado, tá certo? Mas Jesus morreu sem pecado, né? O salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus não pecou, né? A palavra do Senhor diz que Jesus ele foi semelhante a nós, tentado em todas as coisas, mas sem pecado algum. Ele foi tentado em tudo e não pecou em nada. Por isso ele morre, ele rende o seu espírito, né?
ele rende o seu espírito ali na cruz do Calvário, e ele passa aquele período que ele haveria de passar, como diz a Bíblia, quando ele desce às partes mais baixas da terra e prega aos espíritos que estavam em prisão, tá certo? Mas ao terceiro dia ele ressuscita. Por quê? Porque a morte não pôde reter ele lá. A morte não pôde reter ele lá, tá certo? Então ele volta, e ele passa mais 40 dias ali com os seus discípulos, aparecendo, desaparecendo, enfim, até que reúne todos e sobe aos céus, tá certo? Então, o que acontece? Jesus é a nossa Páscoa, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, ele é o Cordeiro de Deus que elimina de nós, os que cremos, o poder da morte e o poder do pecado. Paulo, quando escreve aos Romanos, diz, o pecado já não terá mais domínio sobre vós, né? Porque vós não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus, tá certo? Então, o que acontece? Jesus, ele vem dar a vida dele por nós, ele ressuscita, como ele havia dito o tempo todo aos discípulos, ele falava o tempo inteiro, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, tá? E que seja morto por eles e ressuscite ao terceiro dia. Jesus já havia predito isso para eles. Jesus já havia sinalizado para eles essas coisas. Então vejam só, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos livra do poder do pecado e da morte, né? Paulo diz que se nós cremos que Deus ressuscitou a Jesus Cristo de entre os mortos, o Deus que ressuscitou a Jesus de entre os mortos também nos ressuscitará a nós, né? A nós que vivemos para Ele, a nós que vivemos por Ele, por meio dEle, a nós que vivemos em aliança com Ele. É por isso que Ele manda pregar o Evangelho, é por isso que Ele manda dizer a todos que se arrependam e creiam no Evangelho, como nós lemos aqui na sexta-feira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Eu comentei aqui, falei aqui até o que o apóstolo Tiago diz, que a fé sem obras é morta, não há proveito nenhum, não pode salvar ninguém, né? Como é que eu digo que tenho fé e ninguém vê qual o fruto da minha fé? Existe uma evidência da minha fé, só porque eu abro a boca e digo, eu creio em Deus, eu sou de Deus, sou isso, aquilo, e as ações são de Deus, e as ações são conforme a fé no Senhor, né? E as atitudes e a maneira de viver é segundo aquilo que a Bíblia diz. Eu tenho fé, tem, mas você obedece à palavra de Deus, né? Quem tem fé de fato, uma fé verdadeira, a fé que salva, ele tem uma fé, mas a fé verdadeira, ela conduz a gente à salvação. A verdadeira fé, ela nos conduz a temer a Deus. A verdadeira fé, ela nos conduz a Cristo. A verdadeira fé nos conduz a Deus, a verdadeira fé nos leva a buscar a Deus, a verdadeira fé, ela é viva, ela não é uma coisa estática, morta, só de ideia, de razão, não, é algo vivo, é algo que nos leva para Deus, é algo que nos move ao encontro do Senhor, é algo que não nos deixa parar na caminhada com Cristo, é algo que nos leva em todo o tempo, independente das situações que a gente esteja vivendo, a continuar crendo e esperando no Senhor. É algo que nos leva a sermos fiéis, independente do que esteja acontecendo conosco. É aquela fé viva, né? É a fé verdadeira, essa é a fé verdadeira, é a fé que nos leva à obediência, né? A fé que não leva à obediência é duvidosa, né? Como é que eu digo, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, eu sou de Deus, mas você obedece a Deus, tá? A tua fé te leva a obedecer a Deus, a tua fé te leva a servir a Deus. Então Jesus vem para com o seu sacrifício nos livrar do poder do pecado e da consequência do pecado, que é a morte. Ele vem e ele traz da parte de Deus o dom gratuito dele, que é a vida eterna mediante Jesus Cristo, e só em Cristo Jesus há e pode haver vida eterna. Então Deus envia Jesus para isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o Cordeiro de Deus que vem trazer riqueza, que vem fazer felicidade, não. Ele tira o pecado do mundo. O problema do mundo é o pecado. O problema nosso é o pecado. Quem nos mata não é a violência e tal, mata o corpo. Mas e o espírito e a alma, né? Vão estar vivos ou mortos, né? A Bíblia fala da primeira morte, que é a morte do corpo, e da segunda morte, que é o lago de fogo, tá certo?
que é para onde vai todo aquele cujo nome não for achado inscrito no livro da vida, tá certo? Mas da mesma forma, a primeira morte é a morte do corpo por causa do pecado, mas Paulo, quando escreve lá aos Coríntios, ele diz o quê? Que nós ressuscitaremos em glória, o nosso corpo será glorificado, o nosso corpo não será mais um corpo terreno, mas será um corpo espiritual. Então veja o que Deus, Ele preparou para você, um corpo novo, um corpo espiritual, um corpo que não adoece, não envelhece, nem morre, né? Um corpo que não perece, um corpo glorificado. Paulo diz, uma é a glória do terreno, outra é a glória do celestial, né? O nosso corpo agora é terreno, o nosso corpo, quando da nossa ressurreição, será um corpo celestial, irmãos. É isso que Deus tem preparado para nós. Graças a Deus, porque hoje é o dia que comemoramos a ressurreição de nosso Senhor, é o primeiro dia da semana. Se você for parar para dar uma olhada, poxa, na lei de Moisés, na lei antiga lá do Testamento, no Antigo Testamento, você vê que o dia do Senhor era o 7º dia, né? Era o último dia da semana, era o dia do Senhor, era o dia do descanso do homem, o dia do culto a Deus e o dia do Senhor, era o sábado do Senhor. Na nova aliança, né, nesse tempo de graça e não mais no tempo da lei, o dia do Senhor, o primeiro da semana. Deus é tremendo, né? Primeiro dia, o dia do Senhor. Por quê? Porque é o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o dia do Senhor, é o primeiro dia da semana. O dia do Senhor tem que ser o primeiro dia da semana, meus amados. Não o segundo, terceiro, nem quarto, nem quinto, mas o primeiro dia da semana que tem que ser o dia do Senhor. Tá certo? Mas vamos dar uma lidazinha aqui. Evangelho segundo Mateus, tá bom? Capítulo 28, tá certo? Vamos dar uma lida aqui, o que é que diz a palavra do Senhor. Então vamos lá, diz assim, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, isso de manhã bem cedo, viu, irmãos? E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Irmãos, vejam bem, Cristo ele é morto, ele é sepultado, colocam uma pedra lá de toneladas na frente do sepulcro e colocaram guardas lá para que ninguém tirasse o corpo do Senhor de lá. Só que, meu amigo, aquilo que Deus tem para fazer faz, não pede permissão e nem pede licença. Ele é soberano, ele é Senhor, ele vem e faz. E quando ele faz, ninguém desfaz, né? O que ele faz está feito, o que ele desfaz está desfeito. Esse é o nosso Deus poderoso. E o que é que acontece? Madrugada, grande terremoto e a pedra é revolvida e o anjo vai e simplesmente se assenta em cima da pedra. Os guardas que lá estavam tomando conta ficam como que mortos, caídos lá, né? Quase que inconscientes, sem poder se levantar, sem poder mover, como que morto, só assistindo aquelas coisas, né? Imagina o temor e o tremor daqueles guardas, espavoridos, estavam apavorados, né? Eles ficam ali, né? E o anjo assentado
né? O anjo assentado em cima da pedra. As mulheres chegam procurando Jesus e quando vê aquela cena, elas ficam com medo. Mas o anjo diz: não temais, porque sei que buscais Jesus, né? Quem busca Jesus não tem que temer, meu irmão. Quem busca a Cristo não tem que temer. Jesus que foi crucificado, ele não está aqui. Agora vejam só o detalhe da coisa aqui, da palavra. Por isso eu amo a palavra do meu Senhor. Ele diz, ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito, né? Ressuscitou como tinha dito. Então é assim, meu irmão, aquilo que Jesus diz, ele faz. Aquilo que ele fala, pode gravar no teu coração, pode escrever nas paredes da sua casa, no seu quarto, na porta da geladeira, onde você quiser. O que Jesus falou, meu querido, vai se cumprir. O que Jesus fala, o que Deus fala, se cumpre. É o único Deus de poder que abre a boca, fala e ninguém pode desfazer. Ninguém tem poder para fazer diferente. Ninguém tem poder para fazer contrário. Aquilo que ele disse está dito. Aquilo que ele falou está falado. Venha, veja, ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Aquilo que ele disse aconteceu. Aquilo que ele disse aconteceu, meus amados. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Aquilo que ele diz acontece. Aquilo que ele diz acontece. Glória, pois, a ele. Toda a glória a Deus, né? Ele disse, olha, vá depressa, avise aos discípulos, veja aqui o lugar onde ele jazia, né? Ele ressuscitou dentre os mortos e vai adiante de vocês para Galileia, ali vocês verão a ele. É como eu digo, disse o anjo do Senhor. Elas saem, elas se retiram, morrendo de medo e de alegria ao mesmo tempo, né? Poxa, chegaram lá, estavam levando bálsamos e tal, e queriam embalsamar, queriam aromatizar o corpo, aquela coisa toda, conforme aquele costume, ainda pensavam com elas mesmo, quem vai nos revolver a pedra? Uma pedra gigantesca daquela, tem soldado lá para não deixar entrar. Mas o anjo foi adiante delas, o anjo foi adiante de todos, removeu a pedra para Jesus Cristo sair, e ele sai, né? E os soldados ficam lá caídos como mortos, e ele sai. Elas chegam lá, deparam com a cena daquela, cheio de medo, vendo o anjo daquele, o seu semblante, né? Em outra passagem aqui diz que o semblante dele era como um relâmpago. Ele era como um relâmpago, as suas vestes brancas, resplandecentes. Imagine você, de madrugada, encontrar um camarada lá com o rosto que parece um relâmpago, meu amigo, de luz, vestes brancas, resplandecentes, assentado sobre uma pedra, a pedra caída lá, ele assentado na pedra lá. Né? Ela chega e diz, não tenham medo não, eu sei que vocês buscam a Jesus, né, que foi crucificado, mas ele não está aqui não, ele ressuscitou como ele tinha dito a vocês. Mas vão adiante, avisem os discípulos e vão para Galileia, porque lá vocês vão encontrar eles, é o que eu tenho dito para vocês. Elas saem maravilhadas, tremendo, alegres, enfim, e vão para dizer aos discípulos, e quando elas saem naquela agonia, naquela coisa toda, Jesus vem ao encontro delas. Vê como o Senhor é maravilhoso. Meu irmão, o Senhor é um exemplo para nós, né? O Senhor é um exemplo. O anjo já tinha dito, olha, vão para Galileia que ele vai encontrar com vocês lá. Jesus poderia ir simplesmente para lá encontrar, acabou. Tinha dito, estava certo que ele disse, acontece, ponto final, vai ser assim, glória a Deus, beleza? Não, mas Jesus vendo que elas vieram ali até o túmulo, né? Ele mesmo volta, ele volta para elas, e ele ainda saúda elas, e diz, salve! 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 E elas maravilhadas se atiram aos pés dele, meus irmãos, e adoram a ele, né? Agora você veja um outro detalhe da palavra do Senhor, né? Lá no Jardim do Éden, foi a mulher que tomou a iniciativa e pegou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, comeu e deu ao seu marido, né? E ambos morreram, e nós somos mortos por causa disso, nós morremos por causa disso, o mundo é o que é, tudo isso aí por causa disso, todas as imperfeições, todos os defeitos, todas as tragédias, todas as maldades, todo o mal que assola a terra, irmãos,
por causa daquela atitude de desobediência. Entenderam, queridos? Desobediência custa caríssimo. Desobediência custa muito caro, né? Então vejam só, a mulher lá no Jardim do Éden que toma iniciativa de pegar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, come e dá ao marido, providenciou a morte para toda a raça humana. É por isso que hoje tem aí, volta e meia uma doença nova, um problema novo, uma guerra nova, um rumor de guerra novo. É terremoto, é peste, é fome, é miséria, é assassinato, é vício, é gente se matando, é gente se destruindo, é filho matando pai, pai matando filho. É isso aí que você está vendo, como o Senhor disse a Adão. Agora, porque você fez isso, maldita é a terra por causa de vós. Ou seja, a terra agora é amaldiçoada, ela era bênção, agora ela é maldição por causa de vós, por causa do seu pecado. Então a mulher é quem toma a iniciativa de pegar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, come e dá ao seu marido. Queridos, vejam só o que acontece. Mas quando Jesus, o Salvador, aquele que falou para a mulher lá no Jardim do Éden, olha, eu vou colocar inimizade entre a sua descendência e o teu descendente, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, a descendência do diabo. Porque não era para haver descendência de diabo, descendência de serpente, mas agora, por causa do pecado, entrou a descendência da serpente na terra. Se você quer saber a respeito da descendência da serpente na terra, você veja lá aquela parábola do joio e do trigo. E principalmente a explicação da parábola, tá certo? Do joio e do trigo. Você vai ver que na terra há uma semente que não é a semente de Deus. Né? Cristo fala, boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. Então na terra nós temos dois tipos de povos, dois tipos de pessoas. Tá? Os filhos do reino, que são a boa semente, e os filhos do maligno, que é o joio na terra. Por isso a terra é o que é. Tá certo? Então vejam bem, mas quando Cristo ele ressuscita, né? Quem primeiro se atira aos pés dele e o adora? A mulher. Né? Jesus ele providencia todas as coisas, meu irmão, na sua perfeição. Né? Salmo 18, verso 30 diz, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada, é escudo para todos os que nele confiam. Veja a perfeição do Senhor lá no Éden, foi ela que meteu a mão e fez o que não deveria e deu no que deu, e Jesus teve que morrer, teve que vir aqui para morrer para que nós tenhamos vida eterna. Nós, os filhos do reino, a boa semente, para termos vida eterna, Jesus teve que vir até aqui. E quando Jesus vem para dar vida eterna aos filhos do reino, a boa semente, quem primeiro vai a Jesus? Né? Quem primeiro vai a Jesus? A Bíblia fala que estava Maria Madalena, né? Joana, Maria mãe de Tiago, né? Salomé e outras mulheres. Foi um grupo de mulheres, né? Foi um grupo de mulheres. Para ir de madrugada também no lugar daquele sozinho era complicado. Um grupo de mulheres foram. Então as mulheres, né? Uma mulher lá no Éden, porque só havia uma, pegou da árvore do conhecimento do bem e do mal, na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, na Páscoa nossa, várias mulheres vão lá e se atiram aos pés dele e o adoram. Agora o mais interessante vem aqui. Ele diz o quê? A elas, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. É outra passagem linda, é outra passagem maravilhosa, né? Primeiro ele ressuscita como ele havia dito, depois ele diz, diga a meus irmãos que vão para a Galileia, se dirijam para lá e lá me verão. Querido, você quer ver Jesus? Você não precisa pegar um avião e ir para aquela Galileia de lá não, tá? Mas espiritualmente você precisa fazer isso, tá? No teu íntimo, no teu coração, na tua mente, você precisa se dirigir à Galileia. Você precisa se dirigir ao lugar onde Jesus está, né? E onde ele está? Ele está aí, onde você está. Ele está no céu. Ele está em toda a terra. Ele está em todo o universo da sua criação, né? Mas quando nós nos dirigimos a ele, é como se nós fôssemos a Galileia, para lá nós vermos a Jesus. Muita gente quer ver a Jesus. Muita gente quer ter Jesus. Muita gente quer ver Jesus agindo na sua vida.
operando na sua vida, fazendo parte na sua vida. Então, meu amigo, faça como o apóstolo Tiago disse: chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós outros. Se chegue a Deus. Tudo começa na tua cabeça, tudo começa no teu pensamento, tudo começa no interior seu. Você quer Jesus? Vá a Galileia, vá se encontrar com Ele. No teu íntimo você pode dizer: Senhor, eu quero me encontrar contigo. Senhor, eu quero te encontrar. Senhor, eu quero te conhecer. Você está indo a Galileia, meu amado. Você pode não ter saído do lugar, mas você está indo a Galileia quando você no teu íntimo diz assim: Senhor, eu quero te encontrar. Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu te quero na minha vida. Eu quero mais de ti. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida. Né? É você sair do seu lugar e ir a Galileia. Né? Ir a Galileia. Era necessário que assim fosse. Assim se cumpriu. Eles se encontram na Galileia, aquela coisa toda. Depois Jesus sobe aos céus e eles ficam olhando até que em Jerusalém eles permanecem, até que são revestidos de poder para poder sair pregando o Evangelho. Tá? Mas veja essa parte. Digam eles que se dirijam para a Galileia e lá me verão. Meu irmão, essa é a coisa mais maravilhosa que pode haver. Se dirija à Galileia. Se dirija a esta Galileia. Lá você vai ver Jesus. Quando você no seu íntimo disser: Senhor, onde é que eu te encontro? Senhor, eu quero te encontrar. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero te ver. Essa é a Galileia que você tem que ir. A Galileia está aí dentro mesmo do seu coração. A Galileia está dentro da tua cabeça. Jesus já colocou a Galileia, que você pode se encontrar com Ele já dentro de você mesmo. Porque quando você diz isso em você intimamente, seja abrindo a boca ou não, ou nos teus pensamentos, nos teus sentimentos, Jesus já está aí, meu irmão. Jesus já está lá, nesse lugar especial onde você se encontra com Ele. Né? E aquele que bebe da água que Ele der, nunca mais terá sede. Tá certo? Porque a água que Ele dá, né, se transforma em fontes que saltam para a vida eterna. Então, você quer encontrar Jesus? Vá para a Galileia. Aí mesmo no teu coração, no teu interior, diga: Senhor, eu estou indo aí onde Tu estás. Eu quero te encontrar. Eu quero te ver. Eu quero te conhecer. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero ser um contigo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz: olha, não sabeis que o homem que se ajunta a uma prostituta faz um só corpo com ela? Mas aquele que se une ao Senhor é um mesmo espírito com Ele. Então, meu irmão, se você quer ver Jesus, se você quer ter Jesus, vá a Galileia. Aí no seu coração mesmo, aí no seu íntimo mesmo, diga: Senhor, eu quero ir a essa Galileia, eu quero ir até o Senhor, eu quero ir ao lugar onde o Senhor se manifeste a mim, onde eu possa te ver. Meu irmão, naquele contexto ali eles tiveram que realmente se deslocar de uma cidade para outra, mas hoje Jesus está à direita de Deus Todo-Poderoso, reina para sempre, né? Esteve morto, reviveu e vive pelos séculos dos séculos e intercede por nós. Esse Jesus, aí onde você está, a Galileia está aí, meu irmão. A Galileia está aí bem pertinho de você. Se você no teu íntimo, no teu coração disser: Senhor, eu quero te ver. Né? Quem quiser tem que ir lá. Se você quer, você tem que ir a Jesus. Você quer ver Jesus, você tem que ir a Ele. Né? Muitas vezes as pessoas esperam que Jesus venha. Ele vem também. Mas o que está escrito é: chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós. Tá certo? Então, queridos, toda a glória ao nosso Deus, né? Nesse domingo de Páscoa, nesse domingo de libertação, nesse domingo de salvação, de redenção, de remissão de pecados, nesse domingo de salvação, irmãos. Nesse domingo maravilhoso, 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 este dia, né? É um dia especial, sobrinho meu fazendo aniversário, né?
Miguelzinho de Jesus, né? E que Miguel cresça no caminho do Senhor, e que Miguel seja um vaso nas mãos de Deus, para a glória de Deus, né? Que Miguel seja a bênção onde ele estiver, em nome de Cristo, que cresça com saúde, com inteligência, que os dons que Deus deu para ele se multipliquem, né? E que ele seja a bênção por onde ele passar, onde ele estiver, e que o nome do Senhor seja glorificado na vida de Miguel, em nome de Jesus, tá certo? Então vejam bem, né? Vamos orar a Deus também para que este mal passe logo, tá certo? E que tudo volte ao normal, né? Já está dando saudade grande, né? De mãe, de irmão, de irmãos em Cristo, de amigos, enfim, de pessoas do bairro, né? De gente que a gente conhece, que nunca mais pôde estar perto, né? É complicado, né? Mas em tudo dai graças, entendeu? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, agradeça, porque amanhã a gente vai ver o benefício disso lá na frente. Não reclame não, agradeça, tá? A palavra também fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. É um decreto de Deus, nosso chamado é um decreto de Deus. Meus queridos, vamos orar? É uma pena que o tempo passa assim, a gente tem que ter hora para encerrar também. Por mim eu ficaria aqui um bocado de tempo, em nome de Jesus, né? Porque essa comunhão é maravilhosa, essa unidade é maravilhosa, o Senhor está no meio de nós, né? Estamos aqui, o Senhor está em toda parte. Isso é um Deus tremendo, esse é um Deus maravilhoso, está em todo lugar. Eu estou aqui, você está aí, onde tiver, Ele está presente, Ele se faz presente, Ele está aí, exatamente aí onde você está e com você. Então vamos orar ao nosso Deus. Graças a Deus pela ressurreição, né? Eu recebi um vídeo muito lindo, né, que fala que é sexta-feira, né, os discípulos se dispersaram, os discípulos fugiram, Pedro negou, aquela coisa toda, Cristo foi humilhado, sofreu, foi escarnecido, foi crucificado, era sexta-feira, mas o domingo estava chegando. O domingo estava a caminho, meus amados. Jesus sabia que ele passaria por tudo aquilo, mas o domingo ia chegar. Sexta-feira, a morte venceu, o pecado venceu, tudo venceu, o diabo gargalhou, imagina a alegria do diabo. Ah, o filho de Deus morreu, vai ficar por lá, vai ficar nada. Chegou o domingo, terceiro dia da semana, certamente quando Cristo ressuscita, o inferno deve ter se estraçalhado de ódio, de raiva. Já era, né? Pouco antes de Jesus ser crucificado, disse, olha, agora é julgado o príncipe deste mundo. Ali foi o julgamento, meu irmão, de Satanás e de seus demônios. Ali foi o julgamento de todo anjo caído, né? Porque a hora do Cristo ia chegar, e você veja que justamente Cristo vence a morte, vence o mal com a sua própria morte. E ressuscita, né? É ali onde estava a vitória de Cristo. É quando diz a Escritura, né, que o Senhor esmagaria a cabeça da serpente, mas a serpente lhe feriria o calcanhar, né? Mas a serpente já foi esmagada para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso nós estamos aqui crendo em Cristo, firmes na fé em nome de Jesus, né? Vamos orar ao Senhor? Oremos a Deus. Pai querido, amado e santo, em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti nesse momento, agradecidos por Tua bondade, fidelidade, misericórdia, Senhor, porque a Tua palavra se cumpre. Está escrito que o Senhor vela sobre a Sua palavra para cumpri-la. E o Senhor cumpre, como o Senhor diz, acontece. Nós sabemos que temos um Deus de todo poder, um Deus que fala e tudo executa. Então, Pai, nós Te adoramos e Te agradecemos grandemente por isso. Porque se não fosse Jesus, não haveria salvação para nós. Nós estaríamos aqui na presença do Senhor para sermos salvos. Então, meu Deus, muito obrigado por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças Te damos pela obra dEle e muito mais pela ressurreição dEle. Louvamos o Senhor. Pai querido, mas como está escrito, diga aos meus discípulos que vão para a Galileia
e lá me verão. Senhor, há muita gente que precisa ir para a Galileia, Senhor, para te ver, aí mesmo no coração, aí mesmo. O bom da graça, Pai, é isso, porque não é mais nem no templo de Jerusalém, nem no monte lá em Samaria, mas onde estivermos, adoraremos a Deus em espírito e verdade, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade, e são esses tais que o Pai busca. Então, Senhor, aqueles que te querem, aqueles que querem o Senhor, aqueles que querem te ver, aqueles que querem ir para a Galileia, nesse momento, no seu íntimo, que querem te ver, que têm sede de ti, Senhor, eu te peço, abençoa-os nesse momento, em nome de Jesus. Faz, meu Pai, que todo aquele que nesse momento quer ter uma comunhão contigo excelente, real, poderosa, Senhor, fiel, Senhor, que possa ter, meu Pai, que possa ter essa comunhão maravilhosa com nosso Senhor Jesus Cristo. Todo aquele, meu Deus, que talvez um dia se afastou do Senhor e sabe que precisa voltar e quer voltar, que nesse momento, Senhor, ele possa chegar na Galileia espiritual, nessa Galileia espiritual, pela fé, pelo desejo do coração também, nessa Galileia espiritual, para te encontrar, Senhor, para se encontrar contigo, para te ver, para poder contemplar o Senhor, Pai, e reviver. Eu rogo por todo aquele que se afastou do caminho do Senhor, por todo aquele que se desviou do caminho do Senhor, por todo aquele que um dia, Senhor, fez uma confissão, mas que hoje não está aos teus pés, te adorando, Senhor. Eu rogo por estes, que eles todos possam ir para a Galileia, Pai, para essa Galileia espiritual, essa Galileia que agora está dentro do coração e da mente de cada um deles, porque Tu és tão maravilhoso que nós não precisamos sair do lugar onde estamos, Senhor, para Te encontrar, Senhor. Tu és tão tremendo, tão poderoso, que nós não precisamos sair de onde estamos, não precisamos ir nem para Jerusalém, nem para Samaria, nem para Galileia também, mas aqui onde estamos está a Tua Galileia, a Galileia do encontro do Senhor, aquele crente, meu Pai, que se sente vazio, aquele crente que não sente a Tua presença, aquele crente que duvida, Pai, que ele vá também para esta Galileia, a Galileia do encontro do Senhor, aí mesmo no coração dele, no íntimo onde Tu também estás. Tua palavra diz, eis que no alto e sublime lugar, num santo lugar habito, e também no coração do contrito, para vivificar o coração do contrito e para vivificar o espírito do abatido. Então, Senhor, também como nos diz a Tua palavra, que o reino de Deus não vem com visível aparência, mas o reino de Deus está dentro de nós. Eu rogo, Pai, que todos agora, que querem, que desejam, que sentem a necessidade, Pai, de ir a esta Galileia espiritual, essa Galileia de Deus, a Galileia onde o Senhor está, e o Senhor está aqui e em toda parte, o Senhor também está no nosso interior, Senhor. O Senhor também está na nossa mente, no nosso coração. Que todos possam ir a esta Galileia, que todos possam, Senhor, Te encontrar, que todos possam ser vivificados, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, a cada servo Teu, a cada um dos que oram junto comigo nesta hora, nesse momento, meu Pai. Abençoa-os em nome de Jesus. O que eu peço para todos é, todos possam ir à Galileia espiritual, a esta Galileia que o Senhor nos providenciou, que a gente não precisa nem sair de onde estamos, mas o encontramos. Obrigado, Senhor. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Que todos te encontrem na Galileia do Senhor, na Galileia que o Senhor preparou nesta noite, que o Senhor preparou agora, que todos possam te encontrar
em o nome poderoso de Jesus e serem vivificados. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E quando chegarmos aí, meu Pai, na Galileia do Senhor, que o Senhor preparou onde nós estamos, aqui dentro de nós, o Senhor, e nós possamos ouvir a voz do Senhor, dizendo, salve. Toda glória, meu Pai, ao nome do Senhor, toda glória ao Filho e toda glória ao Espírito de Deus. Aleluia. Queridos, se tem algo maravilhoso, é a comunhão do Senhor. É a comunhão do Senhor. Meus amados, busquem isto. Essa é a verdadeira riqueza, essa é a verdadeira prosperidade, essa é a vida abundante, é a vida em comunhão com Cristo vivo, a vida em comunhão com Cristo ressurreto, a vida em comunhão com o Filho de Deus, a vida em comunhão com o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, meus amados. Essa é a maior riqueza. Essa é a riqueza que importa, essa é a riqueza que tem valor. Então busque esta comunhão. Vá todos os dias da tua vida a essa Galileia de Deus, a Galileia de Cristo, a Galileia que está aí em você, que está dentro de você, que está na Bíblia, que está na palavra de Deus, que está na presença de Deus. E se una ao Senhor, como diz a palavra, e seja um só com Ele, um só Espírito com Ele, meus amados. Esse é o poder da ressurreição. Tá? Bom domingo de Páscoa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o brilho do seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, agora e sempre, até a vinda do Senhor. Tá bom? Que Deus dê uma ótima semana, debaixo da graça, do cuidado, da paz, da proteção. Tá certo? Que Deus faça cessar este mal, em nome de Cristo, para que estejamos juntos, possamos nos abraçar, nos ver, estarmos em comunhão e cultuarmos ao Senhor juntos, como devemos fazer, como convém ser feito, né? Como convém ser feito, tá bom? Então que Deus te dê uma semana excelente, livre do mal, de paz, saúde, te proteja, te guarde, te abençoe, te fortaleça, te dê alegria, te dê força, ânimo, fé e cuidado, prudência em nome de Jesus. Graça e paz, boa noite, boa semana, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.